Pois é, né? Mais um agora e hoje, né? Só tô gravando à noite, não sei porquê. Eu sei porque eu tô dormindo demais à tarde e tô meio ocupado com outras coisas também. Pois é, ontem eu estava assistindo um filme, assim, um filme maravilhoso. Filme brasileiro, claro. Brasileiro. Uma das, se não a maior obra do cinema brasileiro. Eu estava assistindo um Alto da Compadecida, que me fez pensar algumas coisas e me fez pensar no tema qual irei falar e relatar, né? Que aqui vai ser o tema do podcast, vai ser os relatos, né? Vai ser uma mistura metafísica e tal. Mas enfim, depois que eu assisti o filme e tal, eu pensei sobre o assunto, sobre o que eu pensei nesses últimos anos, de 2013 pra cá. Faz um tempão, né? Uns 8 anos. Sobre tema relacionado a Deus, a existência de Deus. Eu comecei a me questionar em 2013, quando eu voltei de Marabá, onde eu estava passando uma semana, umas 2 semanas, por aí, 15 dias, na casa de uma tia minha. E o porquê? Porque eu fiquei confuso, de certa forma. Aí eu comecei a questionar minha fé, né? Por quê? Primeiramente, eu tava na igreja adventista. Eu tinha saído, na verdade, mas ainda acreditava em Deus e tal. Eu tinha uma fé. Mas em 2011 eu tava na igreja adventista. Foi uma das igrejas que eu mais frequentei, se não a igreja que eu mais frequentei. Eu comecei a frequentar porque eu tive curiosidade nessa questão de ser desbravador, ser adventista, e eu gostei muito. Foi uma experiência muito boa na vida. Eu já fui para 2 campuris e 2 acampamentos. Para quem não sabe, o acampamento tá óbvio, né? Acampamento, só que é dos clubes da cidade e município. E o Campuri é um evento de acampamento entre clubes adventistas da região. No caso era o sudeste do Pará. E passei uma boa parte assim da minha vida nesses clubes. Primeiro eu comecei a entrar em 2011, aí eu saí lá para 2012, por aí. Aí depois, acho por aí, 2012, 2013. Aí depois eu voltei em 2015, com meus 16 anos. E já experiente, né? Aí comecei a ter uma certa importância no clube, mas enfim. Não é disso que eu quero falar, isso é só parte do tema que eu quero relatar. Aí 2013 a mãe estava em Suriname. Aí eu fui passar umas 2 semanas na casa de uma tia minha. E nessa época eu morei 6 meses na casa de uma tia no 12 de outubro. Aí em julho eu fui passar as férias em Marabá com a tia e mais 7 conhecidos lá. Mas eu conhecia só 4, né? Que eu considerava primas, enfim. Porque eu comecei a questionar minha fé foi a partir do momento que eu fui saber qual foi a religiosidade dessa minha tia, né? E eu achei bem estranho porque as canções que eles cantavam
era de uma língua estrangeira, eu não sei o que era isso, mas eles começaram a me dizer que Jesus não existiu e Jesus é uma invenção do homem, não sei o que é mais. Depois de um tempo, na minha maturidade, eu comecei a pensar que a fé que ele tinha era relacionada ao judaísmo. Pode ser que seja, porque no judaísmo Messias não está na Bíblia deles, digamos assim. Eu posso estar falando besteira, mas é o que eu ouvi falar, né? Enfim. Aí eu comecei a me questionar e questionar minha fé. E aí eu pensei assim, aí eu comecei a me entrosar, né, nessa fé deles e tal. E depois eu tive a convicção de que era isso mesmo que eles falavam, que era verdade e tal. Aí depois que eu voltei para Itupiranga e depois de um tempo eu comecei a ter uma certa revolta na minha psique, na minha fé. Por quê? Porque eu estava muito confuso. E lá para 2015 ou fim de 2014 eu comecei a ter uma certa revolta na minha fé e parei, né, de ter uma certa fé e questionei a existência de um ser divino. Daí pra frente eu não foi bem um ateísmo, mas ainda respeitava a fé cristã, né? Ainda respeitava. Aí em 2016, no início, eu comecei a ter novas amizades e tal. Aí eu fui ter amizade com um colega lá, que eu vou citar o nome, no ensino médio. Lá quando eu cheguei no terceiro ano. Daí foi piorando meu questionamento sobre a existência de Deus e tal. E comecei a entrar mais no ateísmo. Daí eu comecei a rejeitar completamente. Aí passando um ano letivo de 2006, chegou 2017. Ainda estava nessa questão, né? Aí eu fui embora pra Ribeirão Preto, lá em janeiro de 2017. Eu fui morar lá, passar um tempo, pelo menos, né? E além disso eu passei um tempo mesmo. Daí eu nunca mais tive uma relação com fé, com Deus. Não é que eu tenha muita atualmente, mas eu respeito muito e tenho uma certa fé e de vez em quando eu exerço, né? Pô, enfim, é estranho, assim, a pessoa ter um abalo existencial, se questionar. Cheguei um tempo que eu tive um abalo muito, psicológico muito grande, porque virou uma bola de neve na época que eu estava morando em São Paulo. Eu estava tendo muita ansiedade, com pressões internas e externas e tendo um abalo existencial, né? Eu sei que estou enrolando, mas eu estou pensando ainda nas coisas que eu estou falando, pensando bem. Daí 2019 eu conheci um amigo meu, aí que tudo mudou. Aí eu comecei a questionar esse meu ateísmo. Pra você ver como é que é uma reviravolta muito grande. Porque eu comecei a me envolver com política e tudo mais. Mas antes eu me envolvia mais com política. Lá em 2018 eu comecei lá pra abril não, é outubro. Aí começou, né, de forma progressiva, questionar meu ateísmo e me perguntar e procurar lógica na existência de Deus. Daí em 2019 eu conheci esse amigo, né, voltando. Aí que mudou mesmo.
o que ele falava, eu comecei a pensar muito e me questionar. Daí aos poucos eu fui voltando minha fé, mas era pouca fé ainda. Porém, eu voltei a ter um certo respeito e tal. Aí eu comecei a ter uma certa admiração pela Igreja Católica, porque é uma igreja milenar, tem uma grande tradição e foi a única igreja que conseguiu assim conservar a fé, né? De certa forma. Isso mesmo. Apesar de algumas coisas que eu questiono da igreja, eu tenho um respeito por tudo que a igreja contribuiu. Que a igreja católica, ela, através dos padres, bispos e o alto clero, criou a universidade, ela abriu escolas, né? Não foi o Estado que criou a escola, foi a igreja que criou a escola para alfabetizar as crianças e tal. Foi o Estado que tomou, né, para ela consigo a responsabilidade da escola. E a universidade também, né? Também. Porém, a Igreja Católica criou isso tudo. Ela que praticamente fundou a civilização ocidental. Enfim, esse não é o assunto. Aí, por causa dessa admiração, eu comecei a ler algumas coisas, alguns artigos e tal. E realmente algumas coisas não batem. É que nem aquela... Não sei se vocês já viram aquele vídeo é um trecho do Young Sheldon, a série do Sheldon, né, do Big Bang, a teoria. Que até esse personagem, mesmo o personagem sendo ateu, ele mesmo falou pra sua mãe que é inexplicável as coisas estarem tudo no seu lugar e qualquer coisa em desordem pode ser um pouco mais de gravidade ou um pouco menos de gravidade, ou uns centímetros a mais de de distância do Sol, ou a menos, a Terra pode sofrer uma catástrofe, né? E como tudo é equilibrado e existem muitas coisas que a gente não conhece ainda, como isso tudo não sofreu um abalo, se tudo isso não aconteceu porque existe um ser divino que continua mantendo esse equilíbrio. É incrível. Assim, eu não gosto da fé emocional, que acho que vocês não sabem o que eu quero falar, mas enfim, eu vou falar aqui. A fé emocional é tipo aquela fé, eu acho, aquela fé forçada, assim, que tem naquelas igrejas protestantes e tal, não quero citar elas, mas assim, aquela fé, quando a pessoa vai orar, ela força a voz. Eu não gosto dessa fé forçada, emocional, eu gosto mais da fé racional. Eu acredito em Deus porque é isso e acontece isso. Pronto. E eu acho bom ter uma certa relação mais íntima com Deus, não tratar Ele somente como algo superior. Eu sei que Ele é uma autoridade, mas ter uma relação mais próxima, tipo, entendeu? Mas enfim, eu não falei muita coisa, né? Eu sei disso, mas é isso aí. Boa noite. Este foi meu relato e o podcast de Merda Show.